Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida. Estamos dando início a mais um podcast, o GraçaCast. Ele que está fazendo história, completando já 30 dias aí. Você vê pelo episódio qual é, né? Então, você aí tem sido muito abençoado. E o episódio 30, então, completa esse um mês de vida do GraçaCast para acrescentar bastante na vida de vocês. Lembrando que eu sou o pastor Victor Martins, pastor aqui da nossa sede estadual, regional na questão Porto Alegre, estadual do estado, aqui da nossa capital gaúcha, na Avenida Júlio de Castilhos, 492. Lembrando que eu trabalho lá do missionário R.R. Soares. E o GraçaCast vem abençoando a vida de muita gente com os testemunhos, história de vida, né, de todas as formas, aquilo que na vida de alguém Deus fez uma grande obra e quanto que bom é ser do Senhor, né? E também no conhecimento geral, alguns podcasts de conhecimento geral. E hoje nós temos aqui, não é um conhecimento geral, é um conhecimento de tudo o que Deus faz na vida das pessoas, de uma família, de um casal, de antes e depois de uma vida sem Cristo, cheia de batalha, uma vida com Cristo, vencendo elas. E assim que é a vida com Deus. Eu estou aqui com os nossos obreiros também, que fazem parte também do ministério aqui da vida sentimental, os nossos obreiros lá de São Leopoldo e também montadores, falo montador de móvel ou não? Como que é a empresa de vocês? É marcenaria. Marcenaria, né? A gente fabrica móveis. Inclusive esse fundo aqui, onde está aqui o GraçaCast, o fundo aqui, o que está atrás da televisão, é deles. Depois eles falam aí quem quiser esse tipo de... quiser conhecer o trabalho mais ainda, né? Mas irmão Ronaldo, irmã Kelly, sejam bem-vindos ao GraçaCast de hoje. Amém, pastor. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar podendo participar, né? E também levar as pessoas a conhecer o nosso testemunho, como a gente era antes com Cristo e agora com Cristo, né? Aham. Sem a presença, com a presença. Som antes, é aquilo, a velha aliança e a nova aliança. Nova né? aliança, isso mesmo. E aí, irmã Kelly, bem-vinda aí. Paz, pastor, obrigado pelo convite, paz a todos também. E é uma satisfação mesmo, como meu esposo disse, né? Poder mostrar um pouquinho da nossa história. O que Deus fez, né? Tem feito na vida de vocês. O que Deus fez. Que não para, né, gente? É verdade. Não para, fez né? e tem feito muito, né? É tremendo, né? É tremendo. Vocês têm cada testemunho que não é brincadeira, Sim. que não dá nem pra falar tudo, né? Os milagres, não só a questão de mudança, Sim. né? Nem quem olha já olha um milagre. O primeiro milagre é saber que vocês, parecendo tão jovens e já são avós, né? Sim. Pois então. São muitos milagres, né? É verdade. Não é verdade? Um deles é da multiplicação, né? Ser avós, 2 netas, né? Que vieram este ano. Então, foi 2? Agora, 2022, né? Esse ano já é 2023, viu? Uma... verdade. Então, no ano passado, né? Uma tem 7 meses, agora já com 8, então, e a outra com 3 meses, né? Eita, coisa boa, né? Isso aí. Coisa boa. Mas vamos voltar um pouco no tempo? O bom é voltar no tempo, né? Que não vai ficar no passado, não. Voltar no tempo realmente de história, né? Do Ronaldo, da Kelly antes, aqueles que a gente ouviu falar testemunhos, representados já aqui em teatro. Foi teatro? Já fizeram? Não? Foi, já. Já foi feito, né? Feito um teatro. Foi, né? Um dos primeiros, né? Já passaram uma vergonhinha aqui, né? A gente põe vocês em cada um. Bem né? enferrujados, né? Bem, um dos primeiros teatros que teve foi da nossa... Assim, um pouco, né? Da nossa vida, né? Então, mas foi, né? Que é uma lembrança, assim, que a gente tem e poder ver que a gente melhorou muito, assim, até questão de família. Tudo de acho que amigos. influenciou pro bem no geral, né? Todo. Esse período, assim, tem sido bastante, como pode dizer, né? Mais favorável. Isso aí. Né? E lá atrás, irmão Ronaldo, o antigo Ronaldo lá atrás, aquele que... Antigamente quando eu conheci ela, assim, eu conheci ela no colégio, né? Eu tinha voltado a estudar, até porque eu queria uma vaga numa empresa... Esse ano, lembra mais ou menos que ano que é isso aí? Isso era em 2012, não faz tanto tempo, foi não. em 2009. 2009? 2009. A gente se conheceu Não, em 2008 ou 2009 a gente ficou junto. Isso. É? Eu pra data, pastor. Eu já percebi quem é. Não, A parte da memória eu já vi aqui quem é. Eu já vi. É um pouco dos outros, porque às vezes não lembra a data do casamento, né? Eu trabalhava em uma empresa, daí eu queria crescer, né? Então daí eu voltei a estudar pra ter ali o segundo grau, aquela coisa. Não tinha parado, não tinha conseguido completar, aquela coisa toda. E daí, cada vez que eu descia da empresa,
eu passava em casa e daí eu ia pro colégio, né? Então, antes de entrar pra sala de aula para estudar, né? Que era estudar, sempre tomava 1 ou 2 cervejas na frente do colégio, perto do colégio. Essa era a sua vida, assim? Era sempre. E futebol, essas coisas. Nunca foi voltado, assim, a ter aquela... família reunida, né? Sim, sempre... não tinha esse costume, não foi doutrinado assim, né? Não. Sempre... Cada um por si, todo mundo se vira. Daí eu comecei a conversar com ela, né? E como vocês conheceram assim? No colégio, assim? Foi no colégio, na mesma turma. A gente começou a conversar. Eu comecei, digamos, ela foi uma pessoa que eu comecei a falar os problemas dela, dizer, não, mas não é assim, tu tem que cuidar. Sempre mais centrado. Mais ou menos, né? Dentro do possível. Época, entre os dois, eu acho que era um pouco mais. Que nessa época que eu conheci ele, eu já era desviada, né, pastor? Eu conheci a palavra muito cedo. Já teve lá atrás, verdade. Já tinha quando criança, né? Então, eu já venho de uma família... cristã. Digamos que cristã, né? Mas totalmente sem estrutura, sem conhecimento. Aquelas igrejas tradicionais que querem obrigar as pessoas a viver uma vida que não é realmente o evangelho. Sabe? Assim, é mais uma questão religiosa. Exatamente, doutrina, essas coisas assim, né? Então, eu já vinha lá de trás, mas lá no fundo, eu sempre soube que um dia ia chegar a hora de voltar, né? A sementinha do evangelho tá ali. Exatamente, porque lá na escola dominical, lá naqueles domingos que a gente fica lá na escolinha, né? Que nem é muito importante o ministério infantil. Demais, né? Porque planta a semente da gente, né? E fica marcado. Né, muito, porque eu creio, assim, que na minha parte foi isso, sabe? Que a semente foi plantada lá quando eu era bem pequena. A importância disso. Porque depois eu não lembro, assim, de congregar, muita coisa assim, lembro de sabe? momento, assim, de envolvimento com Deus, não, questões espirituais. Só depois de bem adulta, sabe? Que já tava no mundo, assim, né? Então, quando eu conheci ele era casado, eu tinha um namorado, né? Eu já tinha um filho. Ele já tinha 2 meninas. E a gente começou a conversar, como colegas de colégio mesmo, né? Um contar o problema pro outro e tal. E foi no ano seguinte, né? Que a gente veio a se envolver. Ele se separou e eu já não estava mais namorando. E não lembro como é que foi muito... Vocês tinham contado, mas nada assim? A gente tinha amizade. Aquela amizade, assim. Bate-papo mesmo. Do dia a dia, na verdade. Do dia a dia. Uma amizade mesmo, né? Então, quando ele se separou, um tempo depois, a gente começou a sair junto. Aquela coisa do mundo, né? Balada, né, e tal. Bem mundo, bem mundo. Do dia a dia aí que as pessoas vivem, né? Sim. E aí a gente começou a conversar e tal, só que eu já tinha estipulado o que eu queria pra minha vida, né? Que eu sempre fui uma pessoa, assim, muito... ter um objetivo traçado e buscar por aquilo, e se não é aquilo que eu quero... uma meta de vida. Exato, sabe? Então eu cheguei e disse pra ele, né? Logo, as primeiras vezes que a gente saiu, né? Eu disse pra ele, ó, o que eu procuro num relacionamento hoje? Eu tenho um filho de 9 para 10 anos, eu procuro uma figura paterna e um pai pro meu filho, realmente um marido. Um compromisso, eu disse pra ele. Se eu sei que tu veio agora de um relacionamento e tal, mas se não é o que tu procura, se tu quer curtir, que tu tá solteiro e tal, a gente fica na amizade, bem tranquilo, sabe? Foi bem tranquilo, né? Assim, foi bem de boa. Dessa parte foi aparentemente tranquilo, né? Foi bem tranquilo. Foi comparado bem com tudo, né? Sim. Que passaram já, né? Foi bem tranquilo essa parte. Mas antes de acontecer isso, quando eu tinha uns 14 anos, eu desci as águas, né? Mas também era uma outra igreja. E aí eu fiquei uns 2 anos e também me afastei. Daí eu entrei pro quartel e daí me afastei dali. E daí isso não chegou a voltar depois? Não, só depois quando eu me reconciliei, depois que eu tive o acidente, daí foi... Ali foi uma prova com Deus. Então viu que o pessoal já viu que tem um acidente aí bem bravo, né? Que vai chegar a falar aí, vai chegar lá. E daí, então, aquilo... Eu já tinha o contato com o evangelho, né? Já tinha uma... Só que... Uma pequena proximidade, na verdade. Depois, com esse afastamento de Deus, aí eu até fui para outra religião, né? Que eu fiquei 7 anos numa casa de religião. No nosso ponto de vista, né? Uma opinião minha, regredi, né? Demais, na verdade. E foi assim, porque ali a gente se torna escravo, né? Literalmente. Daí trabalha. Na percepção da pessoa, ela fica... eu tô bem. Tô ganhando, tu acaba ganhando bem, tô bem, mas tá sempre escravo, né? Não consegue viver uma vida feliz. Digamos, tu tá sorrindo com a tua esposa do teu lado,
mas tu tá sorrindo pensando nas contas, pensando no que pode acontecer, né? E assim não, hoje com Cristo tu dá um sorriso, é um sorriso verdadeiro, né? Que ali tu conquistou muitas coisas juntos, foi bastante luta, mas a gente cresceu junto, né? Antes era aquela coisa, tu cresce sozinho e tu lá, e tu trabalha lá, o teu é teu, o meu é meu. Sim, nada né? de parceria. Nada de parceria. Aí, só mais uma junção humana, na verdade, não Sim. tinha propósitos juntos, né? e até mesmo a gente ficou junto e não foi casar assim no papel tudo. Começou do jeito que muitos começam, achando que não tem problema, vamos ver o que dá. Isso, né? e eu também não tinha essa coisa de, vamos casar. Quando a primeira vez que ela falou pra mim em casamento, eu disse, né, Para com muito isso. cedo, né? Pra que a gente já mora junto? O famoso, já estamos juntos, nós estamos, não é o que importa, não é a gente se amar, aquela coisa. E daí ali daí ela foi orando, buscando, né? Daí ela conheceu a nossa comadre, que é afilhada de casamento também. Daí ela foi buscando ali em Deus. E eu continuava ali na mesma, né? Jogando futebol, ela ia junto. Daí eu saía tipo 10 horas da manhã, voltava sábado, meia-noite. Nesse período todo bebendo, não parava, era direto assim. Tipo, se eu começasse na segunda, eu parava na outra segunda. Era sempre. Todo dia. Todo dia. Todo dia eu tomava cerveja e nos finais de semana era mais... Intensificava ainda mais. isso. Daí era todo final de semana. E ela ali, firme no propósito. Isso aí, vocês já tinham terminado então os estudos depois? Já. Assim, já tava num... A gente tinha... conheceu, a gente já tava no final. Penúltimo ano. Estudou um ano junto ainda, na mesma turma. Final do penúltimo ano a gente começou a conversar. Daí o último ano a gente fez junto. Daí. O último ano foi junto, aí vocês já estavam... No finalzinho do último ano já estavam juntos. Foi 9 de... 10 do 10. 9 do 10. 9 do 10. Errou por um. 9 do 10, 10 do 10. Errou por um, quase. Final do ano, né? Que a gente começou mesmo a ficar junto. E decidimos que a gente ia ficar junto. E de que ano? 2013. 13? Não. A gente casou. 2010. Que a gente ficou juntos foi final de 2009. 2009. Isso. 2013 foi a data do nosso casamento. Tá. Daí a gente... Aí foi, regularizou, teve toda uma história. Mas essa questão que falou aí do... Porque até aqui eu tô vendo o Ronaldo bravo, né? Aquela situação difícil. Ela começou a ir pra igreja, é isso? Voltou? Sim. Na verdade, eu me reconciliei, não. Eu me batizei, né? Eu tive realmente um encontro com Cristo em 2007, quando eu morava em Santa Catarina, né? Então lá eu morava só eu e meu filho e o meu irmão, que hoje já é falecido, mas a gente morava só os três lá. Não tinha ninguém da minha família. E lá eu conheci a Assembleia de Deus, né? Só que foi através de um testemunho na televisão, né? E eu nem me lembro que programa que era. Eu sei que era um testemunho na televisão e eu vi Deus falando comigo ali. E aí eu procurei a primeira igreja, sabe? Olha a importância do testemunho. A gente tá sedento, assim, que a gente precisa de ter alguém que não é humano, sabe? Parece assim, o Espírito Santo chamando a gente, né? E é ele. E aí eu fui na primeira igreja que eu encontrei, numa assembleia lá, e lá eu me batizei e tal. Fiquei congregando uns meses, depois me desviei e aí voltei para o Rio Grande do Sul. Foi quando comecei a pensar em estudar de novo e tal, que foi 2008. Tal. Que foi 2008, né? E daí eu fui para a escola, daí nesse período ele estava na escola, eu também estava, daí no outro ano foi que a gente começou a ficar. Foi bem assim, né? Sim, aí veio veio o mapa, né? O mapa do início e tal, como Deus que foi. Juntando os pontos ali, né? Porque tava bem perdida. E uma coisa assim, eu não sei se marcante, porque a gente aprende sobre dízimo e oferta desde pequeno na igreja, né? Que prega igreja, realmente a palavra, né? Senão vai ter. Exato. Porque é bíblico, é uma forma de Deus nos abençoar também, então vai ter. Então eu mesmo desviada, eu mesmo não frequentando a igreja, eu só ia na igreja para devolver o dízimo. Só para isso. E eu não frequentava. Sempre semeando ali. Não frequentava, não tinha nenhum pastor, não tinha nada, mas eu sabia que aquilo ali eu tinha que fazer. Muito a sério. Muito a sério, muito a sério. Que coisa, gente. Olha só o que é, né? Uma forma que Deus... Eu já tive casos em pessoas realmente só vêm para entregar dízimo ou ofertar, não se culto. E até eu tava no mundo, bebendo, fumando, bem fora, assim,
da palavra, né? Vivendo bem fora da palavra. Porque eu me desviei, né? Daí lá eu me batizei e daí me desviei. Mas engraçado que nessa área não desviou, então. Não. Foi Deus. Porque eu sabia que Deus sempre mantinha. Sabe por quê, pastor? Porque que eu tive mantém, uma experiência. ele cumpre a palavra dele. Eu tive uma experiência muito forte com Deus que foi assim, ó. Eu tava trabalhando numa empresa lá em Santa Catarina e aí eu perdi o emprego num dia, no outro dia acabou o meu gás e eu não tinha dinheiro. Sabe? Eu não tinha dinheiro pra comprar. E bateu na minha porta uma pessoa, que naquela época era R$50 um bujão de gás, lá. E bateu na minha porta uma pessoa que eu nunca vi, e ela disse, Deus mandou te trazer isso. E ela me deu o valor do gás. Na minha mão. Assim, do nada, de noite. Do nada. Não, digo do nada pra gente, né? Sim, é uma forma... E por mas causa... do nada, mas é uma experiência tremenda, né? Muito, muito forte, sabe? Então, isso eu sempre tive pra mim, que a fidelidade na parte financeira, por mais que a gente tá no erro. Porque às vezes a pessoa pensa assim... eu nem vou na igreja, por que eu vou fazer essa parte? Eu tô em pecado numa área e não tenho que cumprir outra, sabe? Mas essa parte, eu tava em pecado em várias áreas da minha vida, mas nessa parte eu nunca estive. Sabe? Que coisa, né? E é incrível falar sobre isso, porque assim a gente para e não mensura o tamanho que é o agir de Deus, o quanto Deus nos ama, né? Como pode, né? A grandeza dele ser em tudo, em detalhe, num momento difícil. Muito. É uma forma de é uma forma de estar ligado à palavra, mesmo estando desligado e quase tudo. Exato. Mas um pingo com Deus, eu costumo dizer, é um oceano, né? E ele é tudo que a gente precisa, às vezes. E até quando a gente conversando com o pastor Dagoberto, que hoje está em Caxias, né? Na região de Caxias. A esposa dele, nós conversando um dia, ela disse... Ela entrava e só largava o dízimo, virava as costas e saía. Isso nós conversando na íntegra, assim, nós ali em São Leopoldo, né? E era a mesma igreja, é a mesma igreja que hoje a gente faz parte, né? Ela ia lá... Plantou ali. Sim, e eu não sabia ela que mais devolvia tarde... a fidelidade dela. Fazendo e ideia. hoje a gente faz a obra ali, né? Que coisa. Mais tarde Deus ia me usar. Plantou ali, aqui, ela sempre fazia, aqui, ó, tô investindo onde eu vou casar, tô investindo onde eu vou ser feliz, tô investindo onde Deus vai me usar, né? Eita, De outras palavras, lógico. Claro, eu não sabia, né? Eu mensurava quanto Deus tinha pra gente na frente. Como que Deus faz, né? Aí o Ronaldo, então, era difícil nessa época. Quando eu tava voltando, aí quando teve essa parte de realmente voltar primeiro, depois de novo, né? Que aí já tá, depois de voltar pra cá, já ter se conhecido, estar morando junto, né? Aí nesse período eu tava desviada e ele não... Ele também tava desviado em parte, porque ele se batizou com 14, né? Mas não tinha conhecido realmente. Então, quando a gente se conheceu, eu tava desviada, mas eu sabia que uma hora ia chegar. Então, quando eu conversei com ele, até numa das vezes que a gente saiu, eu vi que ele usava uma guia. Usava guia. Aí usava. E aí eu do disse costume pra da ele... religião mesmo. Aí eu disse pra ele assim, eu não tenho nada contra, mas se esse colar que tu tá usando é da religião que tu frequenta, isso vai ser um empecilho pra gente, porque eu posso não parecer, né? Eu falei assim pra ele, eu posso não parecer, mas eu sou evangélica desviada, eu não frequento a igreja, mas eu sou evangélica. E eu sei que um dia, né, foi bem assim essas palavras, sabe? E um dia eu sei que eu vou ter que voltar. Eu disse pra ele. E ele usava, né? Só que ele ali desconversou. Daí disse, tá bom. Daí... Como eu tinha em casa, daí eu voltei a morar com a minha mãe, aí tinha guardado lá, né? E, aquilo parecia um altar sagrado. Tava lá num canto. Minha mãe, ela também não tinha entendimento na época, né? Ela não deixava ninguém se aproximar dali, aquilo ali ninguém mexia, só eu. E daí foi indo, e ela foi... Aí um dia, depois de um certo tempo, aí ela... Foi antes de eu me converter, antes de eu me reconciliar, né? Sim, Botou fogo. Foi antes de tu se reconciliar. Foi 3 anos de oração, assim, né? Convidava ele pra ir poucas vezes. A minha comadre... Ia sozinha? Eu e as crianças, né? A minha enteada que mora com a gente, né? Minha filha de coração. Sim. Inclusive, ela vem com a gente, né? Sim. Então, eu e as crianças, né? No primeiro ano que a minha comadre que me apresentou a Igreja da Graça, era um núcleo lá perto de casa. Bem pequeno, assim, sabe? Era pastor José na época, foi meu primeiro pastor. E aí comecei a frequentar ali e comecei a buscar devagarinho, mas foram 3 anos, assim, de luta e de ver o diabo realmente se levantar, né? E ele bebendo. Mexeu em formigueiro, né? No primeiro ano que a gente ficou... Nem saía da empresa... Já tinha um barzinho na esquina da empresa onde é que eu trabalhava. Sai da empresa e já ia pro bar. E já ia pro bar. Já chegava meio... Já chegava já fora de... Mas chegava a ser aquele tipo de pessoa que bebia e ficava agressivo, ou era motivo, ou era daquele que bebia pagava, não fazia nada? Só... Eu ficava... Na realidade eu não mudava, né? Só
Só ficava mais risonho, só. Bem, mais bem brincalhão, relax, assim, mais sabe? brincalhão, mas não... Nunca foi de... Assim com ela, né? De brigar e... Não. De fazer mas algo agora, mais. se fosse outra pessoa se mexesse, daí já era mais... É. Mais revoltado. Ah, já, que tá olhando aí. É, Tipo aquela mas coisa bem... assim, né? É. questão de eu beber e ficar agressivo, Não. não. É que tem dizem, né, quem bebe assim. É que tem uns que tem um lado mais emotivo, outro mais agressivo, outro é muito calado. É. Cada Não, um expressa de uma forma, né? Mas assim, nessa parte eu nunca fui Não. de ser agressivo. E essa questão do acidente foi antes de ir pra igreja? Foi antes. Foi a antes. chamada. Isso aí Esse- foi Deus pegando pela orelha. Falar, agora é a hora. Daí ela tava naquele processo, né? De vez em quando ela me convidava pra ir pra igreja. Daí eu disse, uma hora eu vou. Uma hora eu vou contigo. E ela ali, daí um dia ela tava jogando bola. Ela pegou o óleo, daí um O óleo, azeite da igreja? e botou uma gotinha no copo, né? Deu- É de cerveja? Eu daí botava na igreja. Olha dando também. ideia aí pras irmãs aí, né? É, no cigarro, na cerveja. Daí eu peguei e disse pra ela, o que tá fazendo aí? Ela disse, nada, até vou tomar contigo. Daí ela tomou. Aham. Eu disse, não tem nada, então tá, continuei tomando, mas foi só aquela vez que eu percebi que ela... Mas percebi e ao mesmo tempo não dei muita bola, porque como ela tomou, eu nem cheguei a ver o frasquinho, nada, né? Daí continuei indo trabalhar, daí nós estávamos fazendo serão na empresa onde é que eu trabalhava com vidro, né? Isso era dia 31 de outubro de 2013. Aí nós fomos fazer serão e eu estava modificando a parte do layout da fábrica, porque os vidros estavam pro lado das nossas máquinas. Então, se caso acontecesse de quebrar, ia cair em cima do pessoal que estava trabalhando. Então, a gente fez uma dinâmica para botar eles tudo contra a parede, né? Então, para os cavaletes, os colares, Sim, tudo sim. ficar... Se caso desse um acidente... Para evitar É isso. uma situação ruim. Então, daí a gente mudou. E daí nós estávamos na última chapa de vidro. Isso, 15 para 7. E daí ela estourou, aí pegou no meu peito, né? Aí... Nossa, a chapa pegou assim, na hora que quebrou, uma ela parte veio quebrou, a gente tava com uma chapa de 3,66 de comprimento, assim, por 2,50 de altura. Isso ele não esquece. Esses O números tamanho da nunca- chapa. Isso. Nunca ele vai Aí esquecer esses números. ela rachou e daí ela formou tipo uma ponte aguda, uma faca assim. Aí ela veio pro meu lado, eu tentei, ia pegar no meu rosto, eu saí, aí bateu na parte do peito, bem nesse ponto, e passou por baixo, que assim, Meu pai do céu. cortou todo. Daí eu botei a mão na hora, assim, segurei. E foi assim, na hora eu não senti dor, só aquele pegão, né? Então daí eu fui até o meu encarregado lá, disse, aconteceu um acidente. Daí disse, eu vi, quebrou o vidro. Daí eu disse, eu acho que eu me cortei também. Daí quando eu tava com a mão assim, quando ele olhou assim, ele disse, Ronaldo, te acalma, vamos sair bem. E daí ele ficou mais apavorado. É porque ele viu. Claro, né? ele viu a dimensão do corte, né? Daí eu disse, não, calma, então vamos, eu tô bem, vamos lá, bem tranquilo. Aí ele pegou o carro dele, em Voti é umas ruas muito, tudo, tipo, que nem a gente diz, sobe e desce, né? Uhum. Ali ele tava 140 naquelas ruas e eu acalmando ele me acalmando. E nisso ela tava, nesse mesmo período, ela tava na igreja nesse dia. Nesse dia tava dentro da Ela igreja. tava na igreja. Daí aí eu peguei e fui pro hospital. E daí deu 76 pontos, né? 78. Ao total. Não fiquei nem 78 pontos. Uhum. Externo e interno. externo e interno. Precisou dos Quem fez a cirurgia na época foi um obstetra. E um médico ali muito bom, né? E conseguiu reconstituir toda a musculatura e não mudou. Não fiquei com sequela nenhuma, porque Deus tinha um propósito, né? Só Deus, né, gente? Daí, quando eu voltei, fiquei uns tempo parado. Quando eu voltei, tinha um rapaz que ele entrou bem no dia que eu tava retornando. No hospital. Ou não, na empresa. Na empresa, daí. Quando eu retornei pra empresa, porque tava chegando uma máquina importada da Itália. Quanto Daí- tempo ficou desse período até chegar na empresa? 4 meses. Esperando pra voltar. Daí eu Só de- voltei até antes, por causa que essa máquina tava para chegar, né? Que era para cortar os vidros e tal, para otimizar o processo.
Daí eles me chamaram e eu voltei antes. Daí disseram, tu não precisa fazer nada, só fica em volta do técnico, fica trabalhando ali e tal. Daí eu peguei e justo nesse dia o rapaz começou a trabalhar. Aí ele... Depois você vai falar quem é ele, porque a primeira parte já foi. Tá bom? Daqui a pouco vai falar quem é o rapaz e vocês que estão no GraçaCast. É a Kelly e o Ronaldo, hein, gente? Que a coisa é forte, vai ficar melhor. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Rapidinho intervalo aí para quem está na TV e no YouTube é rapidinho. Tá bom? É o GraçaCast para vocês, tá? Já voltamos. É isso aí, pessoal. Voltamos então pro GraçaCast parte 2. Desse momento aqui que nós estamos aprendendo bastante com uma história de vida que impacta, né? Quando Deus, o Senhor, ele entra na vida da pessoa e a pessoa permite que ele faça essa obra, tudo acontece. Todas as coisas cooperam por bem. Transforma ele, o próprio Deus, maldição em bênção. Afinal, a palavra dele diz que a bênção dele enriquece. E ele, que é o dono desta bênção, não vai acrescentar dor alguma. Ele quer fazer isso na vida de todos. E aqui está a história, então, da Kelly e do Ronaldo, né? Que uma história tremenda, do começo ao fim, um mover de Deus tremendo também. E o Ronaldo estava me falando aqui, né, Ronaldo, que tive que interromper para poder chegar agora, né? Que depois de 4 meses de espera, até com antecedência, depois de um acidente, não foi fatal pela misericórdia de Deus, né? Só por Cristo mesmo, né? Porque foi bravo ali, cortar parte, 78 pontos internos e externos, né, no total. Depois de 4 meses, volta para a empresa. E aí já tinha uma pessoa ali. Já tinha o Pablo. O Pablo. Aí, mas antes de eu retornar, ela pediu para nós colocar a nossa TV. Nesse meio tempo aí. Nesse já, meio esses 4 meses seu em casa. Em casa. Aí ali teve alguns períodos missionário pregando, eu deitado ali, né? E aí me dei por conta, no 4º ou 5º dia, que a gente tinha instalado a nossa TV, numa pregação do missionário, ele falou que Deus ia mudar a minha vida naquele momento. Ele tava falando comigo, né? Ele na TV, mas... Diretamente ali, ó. Vamos... aquele negócio bem pessoal que parece bem pessoal. Aí eu me dei por conta quando eu levei o braço, daí me deu um choque. Aí ali que eu percebi mesmo que eu poderia ter morrido, né? E aí tá, daí eu retornei. Aí tinha esse rapaz que começou também no mesmo dia que eu retornei. Daí passou uma semana, assim, e eu tive que colocar, cada semana eu tinha que colocar ele num setor diferente. Porque ele não se adaptava, né? Mas eu sempre ia ali conversando com ele, faz assim e tal. E ele era cristão também, né? E aí deu 1 mês, eu acho. Ele pegou e daí eu tive que desligar ele, né? Aí, porque ele não tava se adaptando. Aí a pessoa do RH chamou ele, daí fizeram o acerto tudo. No dia que ele veio pegar o acerto, ele disse, eu posso falar com o Ronaldo? Eu queria dar um abraço nele, preciso falar um negócio pra ele. Mas eu sabia que ele é evangélico, tudo, né? Daí ela me chamou, Ronaldo, o Pablo quer falar contigo. Daí eu disse, mais um. Porque eu tinha dado um atrito com outro funcionário. Já pensou que era a mesma coisa. Daí eu tive que também desligar ele da empresa, como eu era encarregado, então aí sobrava às vezes essa parte, né? Então, daí eu disse pra ela, mais um que vai querer me bater, porque o outro saiu revoltado, né? Aí, quando ele chegou, ele disse, eu vim te agradecer por esse tempo que eu trabalhei aqui, sempre foi paciente comigo, só que não deu certo. Mas antes de tudo, eu tenho uma coisa para te pedir. Tem um evento de jovens, né? De jovens vai vir um pastor do Rio de Janeiro fazer uma pregação aqui. E daí Deus estava movendo meu coração para mim falar de Cristo para ti, para te convidar. Só que eu não tinha como falar para ti como um funcionário vai falar para um encarregado sobre a palavra, né? De convidar para ir para um evento desse. Daí ele pegou e me deu um abraço. Daí eu disse, não, eu vou. Até minha esposa tá indo na igreja. E não tem nada contra a igreja, né? Mas isso Deus já tinha movido meu coração ali, mas eu tava relutando ainda, né? Daí quando deu 1 semana, ele me mandou mensagem na sexta. Ele disse, na próxima sexta, não esquece, Ronaldo.
Daí eu disse, tá bom, pode me mandar mensagem pra mim não esquecer. Daí ele me mandou a mensagem na sexta, daí eu falei pra ela e a gente foi. Aí saiu de uma cidade pra outra, né? Quando eu cheguei lá, tava uma pregação, era uma igreja tradicional, homens pro lado, mulher pro outro. Aham. E ali eu vi aquele homem pregando, mas tipo, ele falava algumas coisas e aquilo me tocava, né? Daí o que mais me chamou a atenção, que eu guardei que é uma lembrança muito boa daquilo, foi quando ele disse: tem 3 pessoas aqui hoje, dentro dessa igreja. 2 são reconciliamento e 1 vai aceitar Jesus. Daí eu fiquei, esse cara tá até pensando, tá falando coisa que eu tô pensando aqui, nada a ver. Aham. Aí ele disse, daí começou uma oração, né? Daí aquela oração começou a Mexer contigo. mexer e tal. Daí ele disse: o primeiro a aceitar Jesus vai vir agora. E bateu a mão em cima do púlpito. E o rapaz, nós estava sentado em carreiras de banco, né? E justamente na que nós estava, não tinha ninguém do nosso lado. Ele ficou, tipo, o primeiro, o segundo e eu na primeira cadeira, o outro na segunda, vazio o primeiro, né? E eu tava no terceiro lugar, só que tinha 2 lugares vagos do meu lado e ninguém sentou. E quando ele falou, o rapaz levantou a mão e foi aceitar Jesus, e ele começou a orar por aquele rapaz. E ali, quando ele começou a orar por ele, daí ele disse: agora vai vir o primeiro a se reconciliar com Cristo, e ele vai vir agora. Daí ele bateu, e o rapaz que estava na minha frente, daí eu disse: esse cara vai falar o segundo, ele acha que é eu que vou ir. Eu não vou ir coisa nenhuma. E eu conversando comigo mesmo, Sai né? falando aqui, tipo. Ele tá até... Tô ali, enquanto o pastor tá falando, eu não. E todo mundo naquela oração, uma busca muito linda, sabe? E quando eu me dei por conta, quando ele falou o terceiro, eu já estava lá na frente do altar, de joelho e chorando. Aí ali eu me peguei em prantos e ali eu reconciliei com Cristo, né? Ali eu tive Um movimento muito grande. Uma experiência com Deus. que uma marcou. experiência muito forte, né? E dali pra frente eu disse: é isso que eu quero, né? Mas ainda continuei... Eu já tinha parado de fumar, né? Já. Mas aí continuei tomando uma cerveja, mas aí comecei a ir na igreja. Daí até que eu... Foi diferente. Foi... Assim, não foi um sacrifício pra mim largar tudo aquelas coisas, né? Foi tão suave, assim, e foi me trazendo paz, né? Depois daquele dia. Daí até pra nós entrar pra fazer a obra, né? Que depois foi 1 ano, né? Foi. Pra nós fazer a obra foi muito legal, porque daí a gente comecei a frequentar a igreja, né? E ali ajudar. E daí teve o curso de obreiros. O pastor que tava lá era qual? Era o pastor Vomar. O pastor Vomar que tava. Isso. Era a igreja de? Era um núcleo, era a igreja de Portão, só que o núcleo que era... Aquele núcleo que pertencia a Portão, ele foi de São Leopoldo e depois foi passado a Portão. Ah, tá. Daí, como ele era núcleo, a gente ficou indo ali. Daí, nos domingos, às vezes a gente ia lá no Portão, né? Aí, quando ele falou em fazer curso de obreiro, ela disse: eu vou fazer, pode fazer bem tranquilo. Aham. Mas nós já era membros, né? Daí o pastor... Eu disse: Antes disso a gente casou, né? a gente casou, tudo. Regularizou, tudo Regularizou. certinho. Daí foi onde é que... Foi o pastor José que Abençoou a ele nossa foi lá, aliança. ele ainda tava no mundo, né? Ainda tava assim, não. Só, meu amor. E aí eu lembro que eu pedi pra ele se ele ia só pra abençoar as alianças no final do culto, me buscar e abençoar as alianças no final do culto pra gente fazer, que o culto era terça e quinta lá. Sim. E daí o cartório tava marcado pra sexta-feira. Aí a gente foi, ele foi no final do culto me buscar, o pastor abençoou as alianças, tava minha sogra, os filhos e nós só. Aham. Daí abençoou as alianças e na sexta-feira a gente casou, mas ainda a gente ficou um período ainda em transição, saindo do mundo, né? Sim. Aí, filme na igreja, daí eu comecei a fazer o curso de obreira e ele, né, ia lá arrumar as coisas, Ele era o faz tudo. Severino. O pastor disse: tá, então vem. E daí tinha um bebedor pra arrumar. A gente
E eles fazendo, tipo, o pastor fazendo o curso de obreiros, sentado, todo mundo sentado, e eu arrumando o bebedouro. Uhum. E daí lá, de vez em quando, ele fazia uma pergunta pra mim. E eu ali arrumando, mas na minha cabeça... Nada a ver, né? Tô arrumando só. Ele perguntava e eu respondia. Tenho nada com isso. Daí ele ficava... Aham. Daí até que ele disse, irmão, se o senhor tá respondendo, por que o senhor não faz também? Daí eu disse, não, mas eu posso ajudar sim, eu só quero ajudar a arrumar e tal, o que o senhor precisar. Daí ele disse, senta aí. Daí eu comecei a dar início ali, ou terminar, digamos, porque eu já tava fazendo, né, mas daí continuei, daí foi onde é que ele levantou depois um tempo nosso pra obra, né, Sim. fazer a obra. Aí foi os dois juntos que foram levantados. Acabou que os dois juntos. Sim. Uma começou e os dois terminou. Os dois juntos. Que legal. Inclusive, nossa consagração como obreiros foi na igreja de Portão, com o missionário, nosso saudoso missionário, né? Alcides. E a cantora Daniela Rizuti estava no dia, né? E foi Tava o regionais, missionário que nos né? consagrou obreiro. A gente teve a benção dele na época. Foi bem forte aquele dia. Marcou vocês. Marcou. Muito Daí especial. depois foi só... Aí, claro. E como que foi a vinda para São Leopoldo? Foi saindo quando a igreja voltou ali a fazer parte de São Leopoldo, né? E aí a gente teve um período que a gente estava em constante aprendizado na obra, né? E a gente sabe que não é fácil, né? Mas a gente vai aprendendo a nos moldar. E esse período que a gente veio para São Leopoldo foi um período que a gente estava em Portão, Fazendo o curso... a grade. A grade, tava fazendo a grade. A grade básico. E aí a gente deu um atrito lá com a nossa liderança e a gente acabou indo pro banco, né? Por minha Acontece, viu? E aí a gente continuou um tempo ali, só que daí começou a acontecer algumas coisas que estavam desagradando. E a gente foi na nossa liderança, que já era em São Leopoldo. Entendi. E era, assim, recém-chegada do pastor Manuel. Né? Foi a recém-chegada dele com que ele era líder... Santo Ângelo. De Santo Ângelo. Daí veio ser líder ali, né? Que daí passou a ser pra sede. Sim, ele passou para São Leopoldo. Isso, aí a gente foi pra ali, conversou com ele, se vocês quiserem ficar congregando aqui, beleza, vocês ficam no banco, continuam como membro, né? Mas não falou nada com a gente, assim, com relação à obra e tudo mais, até né? porque ele queria conhecer também, né? Isso, e o que mais doía era estar no banco, era não estar fazendo a obra, né? Aham. E aí foi devagarinho, né? Eu fiquei 1 ano e alguma coisa, ele Eu fiquei um ano. Ele voltou primeiro que eu. Bem certinho, 1 ano. Mas daí foi a esse gente- período, assim. Eu foquei mais no trabalho também, mas aí quando o pastor falava alguma coisa, a gente tava ali também para ajudar, né? Daí um dia ele chamou e daí ele disse, irmão Ronaldo, teu terno não tá muito cheio de poeira, com teia de aranha. Daí eu fiquei olhando para ele, né? Daí ele disse, vai lá e coloca ele, vem trabalhar à tarde. Eu cheguei radiante em casa, né? Aham. Mas foi uma luta para ela, né? Foi. Porque eu fiquei uns 3 meses Esperando. Só eu. ali. Ah, sozinho. Só ele. sozinho. Daí depois foi... Mas Deus estava trabalhando no coração dela, né? E a gente, na hora a gente não entende, mas depois, com o trabalhar, a gente foi crescendo também espiritualmente na obra. Daí ela disse, não vai dar mais. Só tu, eu não... E daí Aí eu não ia mais na igreja, Não, eu não. comecei a não ir. daí disse, todo mundo me olha, eu sentado e tu fazendo a obra, sabendo que a gente era obreiro em Portão, né? Daí eu disse, calma, daqui a pouco o pastor vai te chamar. É só tu manter a calma, a gente continua fazendo o que a gente faz sempre e cada vez melhor, né? Aham. Daí um dia ela tava lá ajudando, daí o pastor chamou ela, daí... Eu lembro que eu fui fazer só uma coisa na cozinha, e daí o pastor gritou lá do escritório. E eu ouvi a voz dele, daí ele me chamou no escritório. É difícil não Aí ouvir, ele, né? ele queria Acho que se ele saber falar por- agora lá, no Passo Fundo, a gente ouve. Maquele! Querido. E daí foi daí que ele chamou ela também. Daí ela ficou alegre também, né? Ficou. Daí, Aí se realizou, né? Sim. Aí daí a obra gente foi feita. tava junto novamente, né? Aí já estavam ativos de novo, aí ficou São Daí- Leopoldo, né, na verdade. Daí a gente ficou por São Leopoldo. É que a gente mora, na verdade, em São Leopoldo, né? Só estava em Portão porque o núcleo fazia parte, né? Aham. De lá. Mas pra vocês ficou mais fácil também, né?
E que na realidade Na onde verdade é quase o mesmo, né? é, De uma pra outra. é a mesma distância da onde a gente tá, só que pra Portão é mais tipo, como é que a gente diz? É cidade, bairro ou mais retirada. É tipo ir por Porto Alegre e São Leopoldo, né? Aham. Interior. É interior. Então, daí pra ir é mais tranquilo. Ah, então aí facilitou, né? Sim. Bom, tudo cooperou. Era Tudo para acontecer, né? Da forma que aconteceu. O Senhor não é aquilo, desde o começo, né? Sim. Sim. Cuidando de vocês de uma forma, trabalhando, mesmo depois de uma crise na questão do acidente, né? Da situação. Sim. Mas a reviravolta, Sim. né? A reviravolta que vocês passaram, a reestruturação, uma construção familiar, não é? De tudo que vocês passaram. Aí, como casal, e assim como a gente, a parte já sabe também, né? Da forma como que hoje vocês estão, do que vocês eram, é literalmente tudo Dá novo, pra né? ver. Daí ali nesse Literalmente. período a gente também... Eu trabalhava como... Eu ainda continuava trabalhando em Voti, Uhum. aí Mesma empresa? na mesma empresa. Aí foi um período que daí eu tava fazendo a grade, aí a gente focou ali na palavra e lendo livro e tal. Daí nisso o meu patrão lá me chama e diz, tá desligado. Do nada. Sim. Não tava esperando. Não esperava, porque eu fazia parte era encarregado, né? Sim. E daí eu tinha manutenção também, que eu peguei a manutenção pra fazer. E ali pra mim tava tranquilo. Aí quando ele disse, não vai dar mais e tal. Daí eu disse, bem tranquilo. Eu disse pra ele, Deus tem um propósito na vida de cada um. Então, se aqui chegou o fim do meu ciclo, amém. Daí virei as costas, daí cheguei em casa e falei pra ela. Daí eu disse, poxa, agora vamos ver o que Deus tem pra nós, né? E nesses períodos que eu trabalhava lá, a gente começou a fazer móveis, mas que é no ramo que eu trabalho, né? Aham. No final de tarde, de noite, daí às vezes ela me ajudava até umas 10 horas, saía da empresa, vinha, fazia tipo um roupeiro para uma pia, um balcão. Isso trabalhando ainda, né? Antes de ser demitido. Antes de sair da empresa. Aí eu comecei onde eu estou hoje, alugando espaço de máquina, que é só alugar a máquina, daí eu fazia e entregava, mas era só... No caso, eu tinha meus clientes e o outro rapaz tinha os dele. Sim. Só pegava, levava o meu material lá, cortava e saía. Aí depois chegou um período que a gente estava pagando a metade do aluguel. Né? Eu tava conseguindo pagar metade do aluguel. Daí ele conversou comigo, então vamos fazer o seguinte, tu paga metade e daí tu trabalha aqui. E eu comecei naquela linha. Aí quando a gente deu por conta, nós tava sozinho. Que coisa, O né? maquinário já era nosso. As Sim. máquinas já eram nossas, porque ele pediu um valor emprestado para comprar um material e daí ele não conseguia retornar esse valor, né? Daí ele disse, eu te dou a serra, te dou as notas, mas é tudo teu e tal. Daí peguei a nota da serra, dos maquinários. Daí quando eu vi, já tava... Ele disse, eu vou desistir, eu não quero mais trabalhar por conta. Não tá dando mais. Eu disse, cara, tu é um ótimo profissional, por que tu não continua? Só foca, então deixa eu administrar a parte da compra do material e sobrar. Eu queria fazer uma sociedade com ele, uma pessoa que era do mundo, só que ele tinha outro princípio, ele não estava dando valor para a empresa que ele tinha construído, né? Tantos coisa, anos. então, assim, alguém construiu e vocês assumiram, assim, de certa forma, assumiu essa Sim. construção. E daí eu comecei alugando aquele espaço e quando vi eu tava pagando aluguel sozinho ali e mantendo ela funcionar. A gente mudou algumas coisas, né? E pra graça de Deus hoje a gente tá crescendo. Deus te abençoe. Isso é lá dentro de São Leopoldo. Isso, São Leopoldo. Dentro de São Leopoldo. E hoje trabalha com móveis planejados, tudo isso. Sim. E daí a gente foi crescendo e através da indicação, né? Que é o... O bom nome faz isso, né, gente? A indicação que é... E lança Aí um coisa indica mais. pro outro. E cada pessoa que indica a gente, que... Eu disse, uma pessoa lá, o fulano te indicou. Tu faz um orçamento pra mim. A gente vai, faz o orçamento. É 90% da venda fechada. A indicação, né? A indicação. E aí vai ganhando no mercado também, né?
E a gente Vai tá... ganhando mercado. E vai tendo- fazendo a obra, né? Porque E- por muitas vezes a gente teve a oportunidade de para clientes que não eram nós, que vieram de indicação de outra pessoa, não eram íntimos, vamos dizer assim. Aham. E a gente fazer um trabalho e no final das contas, quando a gente está entregando, que nem aquela cozinha, né? Esqueci o nome dela agora. Começamos a conversar ali, era época de Covid, e daí contar testemunho e tal. E Deus dá a oportunidade de a gente falar da palavra dele, assim, nesse meio, sabe? Sim. Então é muito gratificante. A É gente uma forma poder... de Deus também usá-los, né? Exato. Que a obra de Deus não se faz, não se limita dentro da igreja, a gente sabe disso. Isso. E Deus quer usar o que deu pra vocês também pra ele, É. não é? E daí a gente vai falando, e que nem agora tem uma... Que ela é nossa cliente, mas é amiga, virou amiga, né? Aham. E ela baixou o hospital, tá com um período, ela tá em gestação, né? E a gente tá ali lutando, mandando mensagem pra ela, ela manda mensagem. Acompanha, né, no caso. É. Pode dar um suporte, né, espiritual também. E, Que é o mais importante, na É. verdade, né? e Levar foi Cristo. através de a gente fazendo um móvel, né? A gente fez o quarto da neném, tá esperando a nenenzinha, Uhum. só que ela tá baixada, ela vai ficar 60 dias no hospital. Até o final da gestação. Até o final da gestação. Mas aquelas que entram em risco, na É. verdade. Então tem que cuidar. E é uma cliente. Então, Uma cliente amiga. é uma cliente amiga e a gente tá também podendo falar do amor de Cristo, né? Uhum. Podendo falar que ele cura, que ele salva, que ele liberta. Mas E é isso uma é obra- gratificante. Uma obra completa, né? Quantos não podem ser alcançados ainda, né? É verdade. Mas incluindo, aproveitando, já que nós temos um finalzinho de tempo aqui, vocês têm uma empresa, então isso não é muito bom, porque talvez não só pelo fato do trabalho, mas tem alguém que tem um testemunho de vida que pode fazer e ser justo, né, com tudo. Aproveita aí, ó, passa o contato. Olha para cá aqui, ó, Ronaldo Kellen, de Jesus aí, ó. Fala aí o nome da empresa e fala o contato onde que eles encontram vocês. Aproveita que o GraçaCast É alcança. FA Móveis. O nosso contato tem Instagram também, da FA. O número para contato comigo é 97 36 29 28. Eu já ia dizer o número dela, né? Pode falar o teu. É 9714 41 11 9 no início, né? E aí tem o Facebook também, que é FA Móveis no Face. E também é FA Móveis, né? No Insta também. No Insta também. Isso aí é coisa boa. E tem alguma coisa que a gente já fez, né? Que nem o escritório do senhor também, a gente pôde fazer a honra também, de uma fazer. honra de fazer. Ah, tá aqui, a parte Né? deles só dá para ver um pouquinho, mas tem a parte da outra do outro lado, né? E da nossa sede regional também a gente fez um trabalho que a gente fez que eu fiquei radiante também, que depois eu falei para ela, a gente fez a mesa pro missionário, né, em Esteio. Aham. Daí a gente esperava que ele ia sentar na cadeira normal, né? Ele fez a pregação toda, ele foi lá e sentou na mesa. Ele pregou sentado na mesa. Eu disse, que legal, né? Ele achou bonito e daí ele fez a pregação e ali ele ficou com o povo ali Se sentiu à em Esteio, vontade. se sentiu à vontade, né? Daí eu disse pra ela, viu onde é que o missionário sentou? Ele não sentou na cadeira. Uma cadeira comum, ele sentou na mesa que a gente fez. Aquilo ali foi pra nós, foi... É uma forma de ver assim como Deus o que realmente Deus ele faz, né, gente? Ele Ele usa os recompensa. deles, ele faz e mostra, né, que olha, vocês são importantes, né? E através da fidelidade também ele tinha muito medo dessa parte financeira, né? Não dormia. Quando ele, no começo, assim, ele não dormia, preocupado com as Ficava coisas. impaciente, Mesmo né? tendo o salário dele, né? Certo no final do mês. Mas até ele começar a fazer prova com Deus, ser dizimista e ofertante, assim, fiel, ele tinha muito medo, muito inseguro, sabe? E hoje ele já tá, né? Vamos dizer que 99% ele já tá... Evoluiu bastante. Evoluiu Nessa bastante parte. e não tem como Deus não dar crescimento. Na parte do dízimo, assim, pra mim foi uma... Mesmo conhecendo, pra mim relutei muito, né? Porque quando eu fui devolver o primeiro dízimo, daí ela disse, por que tu não faz uma prova com Deus? Daí eu disse, só que daí se eu devolver o dízimo, a gente fica sem a luz. Era o valor da luz. Daí era o valor bem certinho da luz, igualzinho. Uhum. Aí quando eu falei pra ela, tá, então vou fazer. Aí eu devolvi e nisso, umas 2 horas depois, era período final de ano também. Daí eu disse, agora a gente tá sem a conta da luz, né? Daí eu me tranquilizei, recebi uma ligação para desmontar um móvel. Aí eu recebi ali
Era bem mais que o valor. Bem mais que a luz. Bem mais E que o valor. rapaz era um militar, tava indo embora. Pagou rápido. Daí ele pegou e me deu um valor a mais. Eu desmontei muito rápido. Desmontei e ele disse, tá aqui o teu valor, eu vou te dar um valor a mais porque tu veio rápido e me atendeu e eu tenho que ir Uma embora. gratificação. Isso. E daí era o quê? O valor. Deus honrou, não. Exatamente. Faz Não. prova. Deus abençoe. Pessoal, essa é parte da história do Kelly, da Kelly e do Ronaldo. Do Ronaldo e da Kelly, o casal que abriram o nosso Solopouto, mas também ajuda aqui na nossa sede, nas quartas-feiras, na Dia da Família, Vida Sentimental, e muita história, muita coisa boa para falar. Verdade. Então, que Deus abençoe. Obrigado, casal, por ter Nada, vindo, né, pastor, disponibilizado uma essa parte do período da tarde para poder transmitir um pouco da história de vocês. Eu deixo um abraço para todos também. E não se esqueçam, Pastor Victor Martins Oficial quer rever esse podcast, vai estar no YouTube 22 horas, todos os dias, mas este vai ficar salvo ali a partir desse momento, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo GraçaCast.